Me sinto honrado por estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo. A honra é nossa. A princípio, eu vou me apresentar um pouquinho antes, e depois você se apresenta e inicia. Tá bom. Meu nome é Thalia, eu sou tesoureira do Calintras e a gente está aqui hoje, como eu disse, para mais uma live do projeto Cá Entre Letras. E agora eu deixo com você, para você se apresentar e iniciar. Tá bom, então. Meu nome é André, né? André Luiz Borges Oliveira, eu tenho 34 anos, sou carioca e estou no doutorado, tá? Em filosofia pela UERJ. Ao mesmo tempo também curso graduação em filosofia na UERJ, mestrado em filosofia e ensino e graduação em letras, modalidade português-alemão pela FRJ e o mestrado pelo Cefet, né? E meu projeto hoje é essa relação numa perspectiva descolonizadora, né? E aí eu espero nessa conversa a gente desdobrar um pouco o que é essa perspectiva descolonizadora, né? Então, como uma apresentação, acho que é assim que eu gostaria que vocês me tivessem em mente. Ok. A princípio, o que seria essa perspectiva descolonizadora? Opa, mas logo de cara? Então, não, vamos lá, claro. Esse nome, ele está ligado diretamente. Isso tem a ver com a nossa discussão, tá? Esse nome é ligado diretamente às revoltas nas colônias, nas antigas colônias europeias, a maioria pós Segunda Guerra Mundial, e toda essa revolta aqui, uma revolta militar, mas também uma revolta cultural, digamos assim, é conhecido como o período de descolonização, né? Descolonização das antigas colônias europeias, né? Só que a ideia de colonização transcende esse período histórico. Então, as nações, por a Índia alcançou a independência, né? Antes, até o Brasil estaria dentro desse projeto descolonizador. Então, ele alcança a independência e acabou a sua relação com a metrópole, agora ele partiu do zero. Não, a gente não consegue partir do zero. A gente causa a nossa independência política, mas continuamos presos epistemologicamente, ideologicamente, economicamente, muitas vezes. Então, o projeto descolonizador, ele vai além das independências de cada locais. Então, ainda estamos num desenvolvimento de se perguntar questões que anteriormente eram dadas como certas, como sempre foi assim e assim que vai ser. Questões como nossos modelos, nossos valores, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, por que a gente, de repente, escuta mais música em inglês do que em português, por exemplo. Tudo isso está dentro, e a literatura, naturalmente, está dentro desse grande escopo da descolonização. Ela vai ter vários nomes ao longo da história, né? A ideia de nomes próximos que não são a mesma coisa, mas que dialogam, né? A questão dos multiculturalismos, estudos culturais, todos esses, digamos assim, circunscrevem estão no mesmo campo semântico da descolonização das ideias descolonizadoras. Bom, você vai fazer alguma pergunta? Sigo o barco? Você pode continuar, de acordo com o que você planejou. Alguém me fez uma pergunta aqui que eu adoraria responder. Ok. Tem a pergunta Posso fazer aqui, isso? deixa eu ver, do
Antoniel de Oliveira, a descolonização é o mesmo que descolonialidade? É isso mesmo? Porque eu entendi que era decolonização e não descolonização. Ele pergunta se o des é a mesma coisa que o de, não é isso, não? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Eu digo porque porque existe decolonização, descolonização. Não, está perguntando se descolonização é o mesmo que descolonialidade. Ah, tá. Bom, aqui nesse nosso bate-papo, vamos encarar que sim, porque eu não enveredei muito nessa distinção, tá? Não acho que ela acrescentou tanto aqui. Há uma outra discussão é essa aí que a Mais Cor Menos Coisa perguntou, é que a gente está mais ligado, que tem a ver com a nossa discussão agora, tá? Não estou dizendo que a outra não tenha, estou dizendo que eu não abordei, tá? Ok. Mas aí qual que eu pego? Ou eu toco o barco aqui? Eu posso ir falando, assim. Eu estou vendo as perguntas, mas eu não sei qual que eu respondo. Tem uma outra pergunta aqui da Patrícia, que ela está perguntando o que de fato é cânone? Ah, tá. Vamos voltar depois às questões de descolonização. Acho que elas vão aparecer ao longo desse bate-papo. Cânone. Pois é, a gente escuta isso em diversas situações, né? Existe cânone musical, cânone arquitetônico, cânone filosófico, e nesse bate-papo que eu tive com algumas pessoas, eu notei que isso não está muito claro para muitas pessoas. Assim, acho que cânone é um conjunto de regras, outros que é o conjunto de todas as regras. Parece que em música também tem uma distinção, parece que cânone também é uma forma de se fazer de música e tal. E, em linhas gerais, cânone, o modo que eu estou querendo trabalhar aqui, ele se assemelha a modelo, a norma, mas não todas as normas, não todos os modelos. Tá? Então, começando assim por baixo. Cânone é uma palavra que chegou para a gente pelo latim e que, por sua vez, veio do grego. Regra. Se eu não me engano, era uma vara que ela é usada para medida, como se fosse uma régua para a gente. Tá? Aí, ok, tudo bem, é uma vara de medir, uma régua. Mas é uma régua de quê? Né? A religião tomou a palavra, por exemplo, e a gente escuta muito, né, nos telejornais, a palavra canonização. Né? É quando uma pessoa reconhecidamente que realizou milagres e que tem muita devoção se torna um santo oficial. Né? E o que a gente pode tirar disso? Que o cânone, não importando se é da música, a princípio, tá? Se é da arquitetura, eles costumam enveredar por essa lógica de tornar um modelo, né? Virar um modelo que passará a ser a norma onde as outras manifestações semelhantes vão se basear. Né? Então, por exemplo, ao longo da história, a gente tem, já nos pensadores alexandrinos, né, a Alexandria, a Biblioteca de Alexandria, isso gerou muito conhecimento e tal, e lá já tinha um pouco essa ideia de montar listas dos X melhores. Como a gente encontra hoje num BuzzFeed da vida e tal, isso não é de agora, isso tem muito tempo. Então, se faziam lista dos melhores. Né? E o que se fazia com essas listas? Né? A princípio, eu não estou falando como elas se formaram. Né? Vamos só colocar que existiram essas listas. Bom, elas eram referências. Né? Seja para ensinos esporádicos, seja para as festas na polis ou nas cidades, no caso, romanas, as festas oficiais, elas rodavam em volta de certos cânones. Né? Isso
Alexandria, tá? Então a gente ainda está falando de antiguidade. Pós-antiguidade, aí vamos fazer um salto aí de uns 1000 anos, na Idade Média, começou-se a formar cânones negativos. Isso tudo para a gente ter uma noção dessa ideia de modelo cânone, tá? Mas é modelo, tá? Tem aqui uma medida, né? Começou-se a fazer, na Idade Média, tipo, livros proibidos, né? Cânones como o índice de livros proibidos, um dos cânones. Só que agora, em vez de ser um modelo para se inspirar, é um modelo para não se inspirar. Então já tem tinha uma hierarquização, mas teoricamente, assim, em linhas gerais, essa hierarquização ela não era excludente. Então, existe um modelo, e se não seguir, agora você pode ser punido. De ter os melhores para nos inspirarmos. A ponto de, no século XIX, a partir da formação dos Estados-nação, a ideia de cânone começou a ser usurpada, digamos assim, e se tornou um índice de heróis nacionais. Não era só mais autores para ser lidos e se você soubesse, nossa, que legal. Não, agora eles eram para ser adorados, vão se tornar símbolos das nações. Então, o Goethe se torna um símbolo da Alemanha, um Cervantes, símbolo da Espanha, e por aí vai Dante, símbolo da Itália. E, finalmente, no século XX, a gente, já tendo essa ideia estabelecida de cânone enquanto heróis nacionais, a gente coloca cânone para ser ensinado. E aí a gente vai mastigar e vai... O que já acontecia, sempre foi ensinado, só que agora a gente faz uma produção em massa disso. Então, você tem currículos, de escolas, ponto de a gente, por exemplo, quem não é da área, conhece um ou outro autor de literatura, Machado, tal, José de Alencar, e mais nada. Por quê? Porque esses são cânones. Né? E isso tem consequências, claro. Isso forma uma sociedade, isso ajuda a formar uma sociedade. Né? Deixa eu tomar uma água aqui. Ok. Até aí tudo bem? O pessoal tá indo na discussão e tal. Eu estou vendo algumas perguntas. Tá. Bom, então a gente fala... desculpa. Realmente, quais seriam, digamos assim, as características que uma obra tem ou precisa ter para ela fazer parte do cânone? Boa pergunta. Eu não sei se partiu de alguém da live ou alguém que ouve de vocês, mas é uma boa pergunta. Você pode repeti-la de outra forma? Porque escapou aqui. Como é que forma o cânone? Foi isso ou não? Não exatamente como... Poderia ser como forma o cânone, mas atualmente, o que uma obra especificamente precisa ter, ou quais as características ela tem para que ela possa fazer parte do cânone, para que ela integre o cânone? Tá, vamos lá. Bom, primeiro vamos deixar claro que a gente está falando do cânone da literatura. Tá? Por que eu digo isso? Porque eu acho que cada área está num ritmo diferente de crítica ao cânone. Então, algumas... Eu vi o Mais por Menos Coisa aqui, eu conheço a pessoa, e o cânone artístico, por exemplo, ele tem uma crítica muito forte já em cima dele, estão muito à frente disso, do que, por exemplo, o cânone. Tá? Então, e o que isso significa? Num cânone, a gente tem que primeiro entender os jogos de poder e em que medida está criticando ou não, ou ainda está aceitando esse cânone. Na nossa área especificamente, a crítica ao cânone, ela não é recente, mas ela também não é tão antiga e tão radical, como, por exemplo, uma arte plástica. Assim. A gente até hoje, por exemplo, não conseguiu engolir muito bem
um Irmãos Campos na nossa literatura. E pouca gente estuda ou conhece o concretismo. E é um movimento assim, de destroçar o cânone, e a gente conhece muito pouco, né? Nossa referência ainda para o cânone na literatura, acredito, ainda é muito o cânone tradicional ocidental de 500, 1000 anos, mas que nos aparece explicitamente nas palavras do crítico Harry Bloom, né? O Harry Bloom, ele tem muito trabalho sobre essa questão do cânone, e especificamente o cânone ocidental, tá? Onde ele é composto, onde esse cânone é composto de autores basicamente europeus e norte-americanos. Para você ter uma noção, o cânone ocidental por Harry Bloom tem 2 latino-americanos, Neruda e o Borges, Jorge Luiz Borges. Tirando eles, não tem nenhum latino-americano. São só americanos, europeus e mais anteriormente, nos primórdios da civilização ocidental, ele pega algumas obras, o Mahabharata e tal, dentro da Índia, né? O Gilgamesh na Babilônia, e acaba nisso. Então, o cânone, isso só para falar europeus e norte-americanos, mas, claro, não posso deixar de mencionar, a maioria é branco, a maioria é homem, uma outra mulher, se tem algum outro negro também, muito pouco, mas nesses períodos arcaicos, né? E óbvio que isso teve uma crítica, mas a rigor, para você entrar nesse cânone, você vai estar sujeito a esses jogos de poder. Então, assim, escrever como cânone escreve, né? A rigor. Mas então você só pode ser conhecido se escrever como cânone. Não. Hoje a gente tem uma crítica forte ao cânone e tal. Temos uma crítica forte. Mas a literatura, você vê, por exemplo, nas faculdades de letras, isso ainda caminha muito devagar. Caminha muito devagar. Acho que a gente ainda tem muito a que perseguir nesse sentido. Então, acredito que para uma pessoa entrar nesse campo, primeiro que não se entra do dia para a noite, é uma questão histórica. Mas a pergunta não é como é que eu faço para entrar no campo, mas o jogo de poder que está por trás. E enquanto a gente não questionar e não tentar mudar esse jogo de poder, o cânone vai continuar sendo o mesmo, e para você entrar nele, você vai ter que jogar o jogo dele. Então, provavelmente, ser branco, ser europeu, norte-americano, ser hétero, ser homem, não tocar em determinados assuntos, porque eles não são interessantes, né? E é por aí. Entendeu? Ok. Voltando aqui, o Antoniel perguntou, voltando aqui à pergunta do Antoniel, que tinha visto errado, a desconstrução do cânone, só um minutinho, deixa eu ver aqui direitinho. Desconstrução do cânone. Só um minutinho. Não, tudo bem. Tá. Ele perguntou se só... Ai, Deus. Ele perguntou sobre se a descolonização é o mesmo que decolonialidade. Tá, tudo bem. Posso responder isso agora. Porque essa é uma questão que reaparece para o pessoal que estuda descolonização. Tá? Ela não é tão, digamos assim, tão pertinente para o nosso bate-papo de hoje, mas acho que vale a pena mencionar. Tá? Uhum. Existe um pessoal que divide em 2 linhas. Existe descolonização e existe decolonização. Existe essa divisão para muita gente. Tá? Descolonização seria vinculado a esse período especificamente histórico de libertação das colônias, das antigas colônias europeias. Tá? E decolonização já seria toda a redescoberta e a desconstrução
propriamente dita, epistemológica e ideológica, pós, durante, mas principalmente pós a descolonização. Entendeu? Então, como hoje nós lidamos, por exemplo, nos Estados Unidos agora, que está tendo essa questão várias revoltas do movimento negro, né, de modo geral, e simpatizantes, que são desdobramentos decoloniais dessas questões que estão lá de trás da independência norte-americana, que seria um processo da colonização dos Estados Unidos. Mas eu não gosto muito dessa distinção, por duas razões básicas. Uma, eu acho que a gente aqui no Ocidente, a gente tem uma necessidade de compartimentar tudo, a gente precisa separar. A gente precisa separar. A gente, não existe decolonização, existe descolonização, existe isso, aquilo, aquilo. E a gente tem dificuldade de enxergar a unidade das coisas. Na verdade, isso é um processo que não acabou. É fraco, existem momentos específicos, estuda especificamente essas revoltas sociais, pode achar interessante, tal. Eu não critico quem faz essa distinção, mas eu prefiro não trabalhar com ela, porque o meu trabalho ele é a reboque. Ele trabalha com essa parte histórica em alguma medida e vai para além, né? Então, são duas faces da mesma moeda. Tá? Então, eu não gosto de separar. Né? E a gente tem esse costume, sabe? Quando a gente vai para outras culturas, vai estudar outras culturas, percebe que nem sempre é assim, nem sempre foi assim. Né? A gente hoje tem uma palavra para verdade, que é verdade, para justiça, que é justiça. Tá, os egípcios não tinham. Para os egípcios, a palavra mat significava justiça e verdade. Tá, lide com isso, que a gente não separa. Para eles era a verdade enquanto a possibilidade e a justiça enquanto a manifestação dessa verdade. Tudo bem, essa é uma posição minha, a quem gosta. A outra é porque eu acho que na própria palavra decolonização há um certo resquício, porque a gente não costuma usar muito esse prefixo de. É óbvio que existe decapitar, mas é um outro sentido, né? Cair para baixo, né? A decolonização porque é uma tradução da palavra inglesa, decolonialization. Então, eu prefiro evitar, entendeu? Para não cair também, até porque a minha discussão também é uma discussão de língua, de tradução. Então, para mim, é interessante não fazer essa distinção e traduzir decolonialization como descolonização ou descolonialidade. Essa distinção eu não faço também. Pode ser que depois eu ache interessante fazer essa distinção, hoje eu não faço. Espero que tenha sanado a sua dúvida e tal. Existem outras possibilidades de responder, claro, então, mas é como eu enxergo isso. Ok. Aqui, mais cor e menos coisa está perguntando. André, você está defendendo a desconstrução desse cânone que existem ou a ideia de existir cânones? Então, aí a gente vai ter que entrar num conceito que é o conceito de desconstrução. Né? O conceito de desconstrução, ele não é um conceito de destruição, mas ele é um conceito de destruição. O conceito de desconstrução não é um conceito de construção, mas ele é um conceito de construção. Eu sei que eu não me fiz claro, mas se você procurar uma definição do que é desconstrução, você vai ver exatamente isso. Não é para ser claro, não é claro. A ideia desse conceito é quebrar com essas clarezas. Tá? Ele surge, a princípio, no Husserl, que é um fenomenólogo, o criador da fenomenologia, diga-se de passagem, professor do Heidegger. Mas ele aparece em vários outros autores, mas ele ganha uma relevância muito grande em Derrida, porque ele vai exatamente buscar no Heidegger dois conceitos, o conceito de destruição e o conceito de construção. Ele vai pegar esses dois conceitos e vai dizer, tá, mas o que a gente precisa agora é os dois, e ao mesmo tempo é assim que eu, por exemplo, eu enxergo a minha situação. Então,
O Derrida é um exemplo encarnado dessa questão da desconstrução e dessa crítica ao cânone. Por quê? Derrida era um autor branco, um judeu, argelino. Ele era francês quando criança, aí a França é invadida pelos alemães, ele perde a cidadania francesa, porque era judeu, depois ele ganha, depois ele perde, depois ele ganha, e isso vai ao longo de sua história, e ele nunca pediu por isso, nunca pediu. Mas, ao mesmo tempo, ele sempre foi um estrangeiro no próprio país, que foi um país colonizado, completamente dividido culturalmente, e aí ele tem uma frase que é muito interessante num trabalho dele chamado Monolinguismo do Outro. O monolinguismo do outro. Ele diz assim: eu tenho uma língua, eu posso estar um pouco enganado, eu tenho uma língua ou eu tenho francês. Eu só tenho francês e ele não me pertence. Eu só tenho uma língua e ela não me pertence. Como é que você lida com isso? Vamos entender um pouco isso, porque essa é um pouco a questão da desconstrução. Ele não era francês. Ele não nasceu na França. A cidadania francesa é dada e tirada dele a bel prazer. Tá? Mas ele foi para a França, num país colonizado, os modelos eram franceses, o cânone era francês. Mas esse cânone nunca foi dele, nunca pertenceu. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que lidar com isso. É uma língua que não é dele, mas é a única que ele tem. Esse é um pouco o processo da desconstrução. É você entender que é muito complicado a gente começar do zero e jogar a água fora, a água suja junto com o bebê. Isso é muito complicado. A nossa criação é uma criação machista, é uma criação misógina, e nossos pais são assim. Então, assim, eu não quero matar meus pais, eu não quero deixar de falar com meus pais. Meus pais, entendo aqui meus pais hipotéticos, tá? Eles até podem ser assim, mas a questão não é essa. São os pais hipotéticos, entendeu? Eu não quero cortar essas relações que me são caras. Eu nasci nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu não preciso aceitar, eu não preciso aceitar tudo isso como se já fosse dado. Eu posso, a partir disso, como um tijolo de desconstrução, sabe tijolo de desconstrução? Aquele que virou moda hoje nas casas? Mas ele tem um pouco essa ideia. Você ressignificar alguma coisa que te é dada, e você não vai destruir aquilo, você entende aquilo de uma outra forma. Ele tem uma cara que parece, mas não é, e mas não é. Entendeu? Não são fronteiras claras. Isso é um processo. Pode ser que o que a gente está chamando hoje de um processo de desconstrução, amanhã seja um cânone tradicional, e aí talvez ele mereça sofrer de novo um processo de desconstrução, aonde vai estar em jogo, simultaneamente, a destruição e a construção. As linhas onde isso acontece não são claras. Então, às vezes, não é só, esse autor é branco, não vamos mais lê-lo. De modo algum. Quem sou eu para falar para não ler mais um Shakespeare ou não ler mais um Dante? Eu estou lendo Dante agora, é maravilhoso. Sabe? Não é isso. Mas não é dado, não é natural. Não é natural. Esses caras não são suprassumos porque vieram do céu e foram escolhidos. Não, existe alguma coisa ali por trás. A gente pode aceitar algumas coisas e não aceitar outras. Né? E a gente questionar um cânone é óbvio que é algo muito perigoso. Por quê? Porque a nossa sociedade meio que se constrói a partir dele. Só que a partir do momento que a gente quer questionar a nossa sociedade, a gente não está satisfeita com ela, a gente tem que ter essa, digamos assim, essa coragem e essa ousadia de sacudir até os fundamentos dela. Lembrando que se sacudir demais, a casa pode cair. Talvez seja para ela cair, tá? Mas talvez a gente possa quebrar uma parede, expandir um quarto, entendeu? A ideia de desconstrução é um pouco essa. Então, assim, rever o cânone, em literatura especificamente, os estudos culturais, eles partem dessa premissa, baseados em teorias anteriores, por exemplo, da nova história, que é muito complicado a gente entrar aqui agora, eu posso falar se for o caso, mas baseado nessa vertente, de olhar o cânone e perceber, o que não entrou no cânone ao longo dessa história? Por exemplo, não tem mulheres. O cânone, eu vou dar um exemplo que eu acho muito engraçado e triste, claro.
todo mundo, mesmo que não seja da área de filosofia, já deve ter ouvido falar da coleção Os Pensadores. Então, assim, é o por alto. A coleção Os Pensadores não tem uma pensadora. Aí você se pergunta, não existiam pensadores? Tá, aí vamos lá, por quê? Um Bloom, por exemplo, um Harold Bloom, vai defender. Não, mas não existiam pensadores? Não, poderia existir, mas isso não é relevante. Porque o cânone ele é composto pelos os grandes artistas, os artistas que mereceram e tal. Ora, não é bem assim. Existem jogos de poder. É conveniente você não ter uma mulher no cânone, porque você não quer formar uma sociedade. Isso tradicionalmente. Você não quer formar uma sociedade onde você vai incluir as mulheres. A partir do momento que você questiona isso, e você quer incluir determinados atores sociais antes excluídos, você tem que rever esse cânone. Pô, e aí o que faz, por exemplo, hoje você tem esse debate do o Machado negro. Mas o Machado não é negro nem branco. Isso é uma discussão que não interessa a obra do Machado. Isso pode ser questionado em diversos motivos. Podemos questionar isso dentro da obra dele e podemos questionar isso fora da obra dele, enquanto uma representação social. Enquanto o grande modelo do cânone nacional da literatura pode significar para muita gente, significar muito você ter um autor negro. Pode significar. Mas se isso não te basta, se essa justificativa não te basta, a gente pode olhar dentro da obra dele. Por exemplo, essa discussão, e aí eu vou sair um pouco da questão do movimento negro, mas na questão do movimento feminista, essa também é uma história conhecida, da revisão dessa polêmica entre Bentinho e Capitu. Bentinho traiu ou não traiu Capitu? Gente, há uma outra forma de você olhar isso. O lado da Capitu. A questão da posse da mulher é tão forte nisso que você nem percebe que o que está em jogo é sempre a masculinidade dele de ser traído ou não. E não da importância de uma Capitu dentro da obra do Machado e dizer que não, é independente. A questão dos ciúmes é muito... a questão dos ciúmes que é só uma possibilidade de interpretação. Claro, é superior nisso. Ele traiu ou não, não importa. O que está em jogo aqui é o ciúme. E só está em jogo o ciúme porque a mulher é a posse do Bentinho. Essa é uma possibilidade de interpretação. Não há necessidade de concordar comigo. Eu só estou dizendo que a revisão desse cânone possibilita uma nova possibilidade. Possibilita uma possibilidade é terrível. Mas possibilita a gente enxergar as mesmas obras de sempre com outros olhos, com outras perspectivas. As obras ganham sentidos, os sentidos resplandecem na vida, na sociedade, de modo geral, e assim assim caminha a humanidade. A gente precisa questionar em alguma medida, né? Bom, alguma pergunta? Vocês querem que eu aprofunde alguma coisa? Aqui, o Antoniel perguntou novamente se a live vai se tratar da descolonização na linguística ou na literatura. Bom, eu acho que uma coisa não está muito dissociada da outra. Embora eu tenha pensado mais numa questão de literatura. Mas é impossível a gente achar que uma coisa... O projeto, por exemplo, de heróis nacionais, ele passa num processo de criação de língua nacional, né? A criação de uma língua nacional muitas vezes é promovida por um herói nacional, né? Então, uma questão, também não estou inventando a roda quando eu digo que o italiano moderno se baseia na Divina Comédia, o espanhol moderno, Cervantes. O alemão moderno, não. O alemão moderno não é no Goethe. É na tradução do Lutero, da Bíblia. Mas o inglês moderno, e por aí vai. É só para dar alguns exemplos. A questão linguística ela está intrinsecamente ligada à
a desconstrução linguística, a desconstrução literária e a crítica ao cânone. Né? É isso. Mais alguma pergunta? A Patrícia, qual... Oi? Não ouvi, perdão. A Patrícia está perguntando aqui, qual a história do que entendemos como cânone? Qual a história? Do que entendemos como cânone. Tá. Vou reformular um pouco. Seria, então, como é que o nosso cânone chegou ao que ele é hoje? Como eu entendi um pouco essa... Ele não vem de agora, é claro. A gente tem algumas referências. O Harry Bloom, eu acho que ele é nessa literatura, ele é uma referência forte, porque ele se debruçou bastante nessa, digamos assim, nessa descrição do campo dental, vale. E eu coloquei isso numa outra perspectiva. Tá? Eu vou falar da minha perspectiva e por que eu optei por ela. Porque ela é mais enxugada e ela privilegia assim, isso não está muito desenvolvido ainda não, isso pode ser aprimorado, mas eu vou primar dessa questão. Né? Então, por exemplo, a gente tem no início da civilização europeia, o que eu chamo de uma perspectiva mitopoética. Com conhecimento como uma sabedoria prática. O material que se escrevia essas obras ou era oral, não era escrito, não era registrado, e quando era registrado, era pedra, papiro. Tá? Então, isso dava trabalho. Você registrar algo em pedra dava trabalho. Então, tinha que valer muito a pena. Tá? O cânone tinha que ser um ou outro, é isso aqui. Então, é o período das grandes epopeias. Né? Existem epopeias posteriores, mas a Ilíada, a Odisseia, o Gilgamesh, eu coloco todos nessa ideia de mito poético. Né? Para vocês terem uma noção, Harry Bloom vai colocar isso tudo num período teocrático, assim, mas é um período gigantesco para ele. Vai até a Divina Comédia. Tá? Eu já separo, como eu enxergo. Porque eu acho que, e eu vou explicar também, ao meu desenvolvimento vocês vão entender. Mas então, tem essa primeira perspectiva mitopoética. Então, eu acho que mas vamos lá. Por que isso? Né? Isso reflete uma sociedade. O que aquela sociedade queria? Isso é importante para a gente pensar como é que um cânone ele é composto. Então, era uma sociedade que privilegiava esse conhecimento prático. É a sabedoria do bardo, digamos assim. Quem detinha o conhecimento era esse bardo, era o cara que falava. E ele falava praticamente direto dos deuses, era uma coisa quase profética. Né? Por isso eu chamo dessa sabedoria, dessa perspectiva mitopoética. Tá? Posteriormente, e isso não é muito claro quando exatamente começa, você já tem alguma coisa nas tragédias gregas, numa diminuição do coro para o Nietzsche, mas linguisticamente, por exemplo, a utilização do logos enquanto racionalidade numa crescente. Isso é uma ideia muito interessante desenvolvida por uma amiga minha. Mas para a gente ter digamos assim, um marco, em Platão, com a expulsão dos poetas da República, mais do que expulsar os poetas, ele está tratando aqui de um novo modelo de compreensão da sociedade. Agora, a nossa sociedade ela quer prezar por uma racionalidade que antes ela não precisava. Né? E aí eu chamo de uma certa perspectiva poético-filosófica, tá? Ou poético-lógica. Tá? Então, assim, essa expulsão dos poetas, agora não. Agora a gente quer um saber mais prático. E, por exemplo, e aí isso vai influenciar muita coisa. Esse tipo de postura racional, por exemplo, ele facilita na disseminação do conhecimento. Que antes você tinha são verdades, digamos assim, verdades práticas, verdades
do canto, verdades não, onde as fronteiras não estavam exatamente claras. Agora a ideia é tornar isso mais conceitual. E aí você logo depois você tem um Aristóteles, que é o berço da ciência moderna, sem dúvida nenhuma. E aí você tem uma estruturação. Lembrando que esse percurso todo é um percurso, por exemplo, o Aristóteles, na política, não basta só você ter escravos. Você tem que justificar isso. E ele vai botar, não, ele sabe que existiam críticas a você escravizar pessoas, mas ele precisa justificar. Tem um requinte ali agora. Você precisa justificar. As coisas precisam ter racionalidade justificativa. E aí a gente vai constituindo. Aí algumas coisas vão entrando num cânone. Então você já tem um Aristóteles, um Virgílio, até isso chegar a uma postura poético-filosófica, já a partir digamos assim, do cristianismo tomando corpo no Ocidente. Isso também vai refletir. Agora o cânone, ele tem que não estar... Não basta ele estar composto por homens brancos, europeus, ele tem que estar composto por pessoas beatas, pessoas que reflitam o que essa sociedade agora preza. Então, é onde a gente vai encontrar os escritos religiosos e tal, né? um Santo Agostinho. Até, como eu gosto de delimitar essa perspectiva religiosa e científica, que é a incorporação dessa lógica. Né? Porque eu esqueci de mencionar, o cristianismo ele gosta de se basear numa crença. Então, há uma certa visão da sociedade enquanto verdade, enquanto uma crença. E a partir de um santo... Assim, eu estou botando alguns pontos cruciais. A partir de um Santo Agostinho, entre outros, você já tem uma racionalização dessa fé. Isso tudo vai possibilitar a gente chegar num renascimento onde a ideia da racionalidade está plenamente estabelecida. Os meios de produção não é mais a pedra, agora não é mais o papiro. Do papiro a gente foi para o pergaminho, feito de pele de animal. Do pergaminho a gente chega para o códex, que é tipo um livro, como a gente entende hoje. Isso tudo vai possibilitar a disseminação. A disseminação possibilita a mais fácil de você levar a sua cultura para outros lugares. Né? Isso vai possibilitar essa lógica mercadológica. Essa lógica mercadológica vai possibilitar essa hierarquização que a gente viu no início dessa hierarquização negativa, né? Você já vê que os códex proibitórios na Idade Média, eles podem acontecer porque você tem um desenvolvimento epistemológico, a crença em Deus não seria mais apenas uma questão de fé, mas você consegue argumentos lógicos para aquilo, como também argumentos lógicos que começam com Aristóteles, mas você desenvolve até por uma questão de fé, para você escravizar, para você dominar determinados povos. Isso tudo está intrincado. Quando você chega num renascimento, essa ideia de dominação, enquanto um povo ele ser diferente do outro, a ideia de escravizar, por exemplo, porque você perdeu a guerra e aí você vira um escravo, é completamente diferente da ideia de você escravizar porque você não é um ser humano, porque você não é considerado. Isso só é possível num desenvolvimento lógico, racional e ao mesmo tempo de apagamento. E aí você começa os seus primórdios com os X melhores proibidos, depois a ideia do cânone desses heróis e os que eles são. Se tem um herói, tem um vilão. O vilão são os outros. O vilão são esses apagamentos. Ou são outras nações, ou são outros povos que não existem. Tá? Há uma construção lógica para aquilo. Então, a gente criticar o cânone, por isso que eu volto a dizer, é necessário compreender essa formação, não só dos autores que entraram no cânone, mas por que eles entraram nesse cânone. Qual é a construção
epistemológica e de compreensão daquela sociedade que faz com que o cara entre no cânone. Então, por que o Bloom, Harry Bloom, ele considera Safo dentro... Uma das listas dele, ele tem algumas, mas uma delas considera Safo dentro do cânone ocidental. Ora, Safo era uma mulher, é verdade. Mas era ela. Dá para suportar uma. Entendeu? Dentro dessa lógica racionalizante, dava para conviver com uma mulher. Até porque ela está dentro do cânone, mas não é nem a grande coisa. Hoje, por exemplo, a gente não ter uma mulher dentro de um cânone mais atual, digamos assim, é ridículo. É ofensivo até. Entendeu? Isso gera críticas. O cânone, ele reflete um pouco a sociedade. Eu não sei se eu me fiz claro, essa parte é muito detalhezinho. Mas eu espero ter dado uma noção assim, de que não é uma coisa dada, é uma coisa construída. Ela é construída materialmente, então determinados materiais eles mudam e é difícil. O tradutor e o crítico, por exemplo, quando ele escolhe o que ele vai traduzir, o que ele vai criticar, isso gera material canônico, digamos assim, tipo, fale mal, mas fale de mim. Entendeu? Então isso gera. E ele não falar de alguém, não falar, às vezes é pior do que ele falar mal. Porque ele não falar é um apagamento histórico. Aquilo ali, não vou copiar esse cara, porque não vale nem a pena. Pum, acabou, não existe mais. Não vou traduzir, pum, não existe mais. Entendeu? Então tem essa questão. Ok. Tem outra pergunta aqui, o professor André está perguntando, o currículo universitário reafirma o cânone, então? Para responder rapidamente, nu e cruamente, sim, ele reafirma o cânone. Diria até mais, ele está ali para isso. Não só reafirma. Se ele não reafirmar, ele não tem sentido de ser. Ele precisa. Para ter uma instituição universitária que não critica o cânone, a gente teria que criticar muito. E eu acho que tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Né? Então, por exemplo, o meu trabalho, que vai trabalhar com filosofia brasileira junto com a literatura, ele aponta que a gente não tem cânones dentro da filosofia brasileira, porque a gente não desenvolveu isso, ou não foi interessante. Então, haja para a Argentina, mas o que isso tem a ver com a literatura? Porque o que acontece? A gente tem pensamento. Temos. Pensamento filosófico, inclusive. Aonde? Na literatura. A gente tem Machado, a gente tem um João Cabral de Melo Neto, a gente tem um Guimarães Rosa, a gente tem uma Clarice Lispector. Entendeu? A gente tem isso, existe, não é só para ser apreciado esteticamente, literariamente, mas até filosoficamente. Existe muita coisa. E enquanto a gente não parar para questionar, para olhar para a gente mesmo e transformar o que a gente tem ao nosso redor em questão e não só importar as questões que vêm de fora, isso significa os cânones que vêm de fora, o que não precisa ser da gente jogar isso tudo que vem de fora, mas aproveitar isso. Essa discussão é a discussão do modernismo, primeira fase. Tá? Modernismo é a primeira fase. Se a gente não questionar a nossa própria ideia de instituição, que, como eu disse no início dessa live, é um desdobramento desse cânone, que é a parte educacional, pedagógica, de reprodução desse cânone, se a gente não questionar essa mesma estrutura, a gente simplesmente vai continuar reproduzindo o cânone. A gente não é educado para criticar o cânone ou para criticar a própria instituição de ensino. A gente é educado para ir nas instituições de ensino, entender elas como estrutura, onde elas estão ali apenas para passar um conhecimento. A tradição enquanto essa transferência dos mais velhos para os mais novos. Pura e simplesmente. O Antoniel está perguntando
desconstruir. Olha, desculpa, Thalia. Eu acho que a gente vai precisar fechar essa live, é isso? Ou não? Posso começar a responder? Acho que pode responder. Tá, eu achei que 50 minutos, senão tinha que abrir outro, mas tudo bem. Não, tá. Se Não, tentar acho responder. deixa eu ver aqui. Não, acho que a gente vai ter que encerrar e aí eu vou. A gente volta Foi o que eu pensei. Tá bom, aqui novamente. tá bom. Porque eu tô um pouco perdido. Tá bom. Peraí. A gente tava em uma pergunta, então, foi o André que perguntou. E aí ele perguntou o seguinte, então, para questionar o cânone, é preciso, então, questionar os conceitos que sustentam o cânone? A gente estava nessa pergunta. Sim, legal. Então, eu vou tentar retomar um pouco o que eu estava falando, resumindo também, para as pessoas que não perderam, porque estava ruim, né? Então, sim, porque não haveria como. O cânone, ele tem a sua cara, tem o seu rosto, né? Então tem determinados autores, determinadas obras, mas elas não estão ali porque caíram ali ou porque naturalmente elas estão ali. Não, elas foram postas. Tem um exemplo interessante dentro do cânone musical. Bach é um grande músico dentro do cânone tradicional, da música clássica. Mas ele só foi entrar no cânone 200 anos depois. Então ele não entrou, entrou para o cânone. Não é isso. Alguns autores são reconhecidos em vida. Alguns outros não. Precisam de outros. Então, o cânone não é natural, né? Ele tem ele surge de alguma perspectiva, algum modo. Mas não apenas, mas não é apenas isso. Não é só alguns são reconhecidos em vida, outros não. Mas por que eles são reconhecidos, né? Seja em vida ou seja de 200 anos depois? Se a gente não faz essa pergunta, a gente simplesmente vai trocar um autor pelo outro e o cerne que colocou aquele autor ali vai permanecer, né? Então, quando a gente critica a ausência de determinados autores, determinadas literaturas, é porque isso é um modelo de silenciamento que normalmente excluiu aquela literatura. Então, assim, a gente não sabe se é boa, a gente não sabe se é ruim, porque ela simplesmente não existe. E o pior, às vezes é muito boa, mas por falta de interesse, ou porque não é interessante, ou por falta de interesse, ou excesso de interesse em negativizar determinadas literaturas, determinadas posturas, você simplesmente não coloca ele no cânone. Então é fundamental questionar o porquê que está ali, a constituição do cânone para entender, para questionar o cânone, seja na literatura, seja na música. Embora eu estou mais familiarizado com cânone filosófico e literário, mas acredito que essa questão possa ser discutida em outros cânones. Entendi. Então, a nossa próxima pergunta é da professora Débora. Ela é nossa professora lá no Instituto. Prazer. E ela fez a seguinte pergunta. O que você teria a dizer sobre a personificação do bem e do mal na literatura infantil? Legal perguntar isso. A literatura infantil, ela me é cara. E, embora eu tenha trabalhado com ela já há algum tempo, mais recentemente eu trabalhei com filosofia com crianças. Então, exatamente a ideia era discutir temas filosóficos com crianças, porque a gente cria uma imagem de criança que é completamente avessa e incapaz, literalmente incapaz, para determinadas discussões. E o pessoal que trabalha com filosofia com criança, vai dizer que não. É porque você apagou a criança do ponto de vista do conhecimento,
e o conhecimento que ela produz não é válido. E ela não tem capacidade de discutir, de questionar o seu redor. Isso é equivocado. Então, as concepções de bem e mal estariam dentro dessa ideia. Eu entendo que a ideia modelar da educação, ela é intrínseca à própria educação. A educação tem que ter algo para educar, algo para ser ensinado. Eu não estou querendo dizer que, então não tem mais cânone, então qualquer coisa que ensinar qualquer coisa é tudo. Não é isso, óbvio que não. As sociedades precisam de determinados conhecimentos, valoriza determinados conhecimentos. A ideia é o que ela valoriza e será que ela precisa valorizar exatamente isso que ela está valorizando hoje? Então a gente pode tratar de bem e mal com crianças, sejam pelas as representações mais correntes, sejam não. O que a gente pode fazer mas que tipo de representação é essa? Então, por exemplo, quando a gente trabalha aqui, a ideia de bom com criança está sempre vinculada a um príncipe branco, papai, e aí a princesa, e aí o mal é um vilão, é um bicho, é uma coisa estranha. Você está trabalhando com um determinado modelo, com um determinado cânone, e você reproduz aquilo, né? E o que você pode fazer é, ao mesmo tempo que você mudar alguns modelos, não estou dizendo todos, mas principalmente acompanhar essa mudança de uma reflexão do tipo, se você não faz essa reflexão, você que está ensinando para uma criança, por exemplo, você traz essa crítica dentro de si. Gente, tipo, essa concepção de bem, de princesa, é tão europeu. E aí você chega a absurdos, por exemplo, você tem historinhas da neve, e a neve é uma coisa boa, mas ela nunca viu neve. Então, isso é uma coisa estranha. E as coisas que ela vê, sei lá, uma mangueira, ou, para dar um exemplo bem palmense, o Pequi, não gera capital cultural. Entendeu? Porque não é valorizado. Não é valorizado pelos professores, que não falam disso. Não é valorizado pelos pais. Por que ela vai valorizar? Então, para ela, o que ela tem ali não gera sentidos. Ela não olha o Pequi e lembra da história que ela escutou. Aquele Pequi não é bom, não é ruim, não é nada. Mas a neve, que ela nunca viu, é muito boa. Essa é muito boa. E o malvado que persegue a princesa, esse é ruim. E a princesa precisa do seu príncipe. Isso não pode ser encarado de modo inocente, né? Isso tem toda uma lógica do que aquilo ali representa. Embora eu não goste muito dessa ideia de representação, mas isso representa. E você reproduz esse modelo. E educação, por excelência, é um reprodutor. E é para ser, em alguma medida. Em outra, e a gente esquece muito disso, para ser crítico dessa reprodução. Para ser crítica, perdão, dessa reprodução. Né? Então, é como eu enxergo. A gente precisa encarar a criança como um ser pensante. Mas você está dizendo que um bebê é um ser pensante? Claro, a sua medida. Né? Mas a gente pode encarar... As crianças encaram muito... Se você se debruçar um pouco nisso, em educação infantil, você vai ver que é um mundo. Então, o pessoal que dá aula no campo, ele lida com determinadas questões de forma mais natural do que uma pessoa que dá aula na cidade, para crianças da cidade. Né? A criança do campo já viu bichos morrerem muito. Ou quem dá aula numa favela, e aí a criança conhece gente que já morreu, já viu morte, já viu arma. E, falar com isso, falar de morte, falar de bem e mal com essas crianças é uma outra pegada. É porque a gente tem essa ideia da criança classe média e tal, aí, nossa, não pode falar determinadas coisas, temos que reproduzir esses modelos, porque já está assim, é assim, que sempre foi, sempre será. Não. É só muda de terreno, você vai ver que o mundo é completamente diferente. E aí a pergunta é, nessa diferença, o que podemos aprender com ela? Nessa diferença, o que podemos, que identidade podemos criar ali? E aceitar esse convite do pensamento e levar isso para a nossa casa, para a nossa escola, para os nossos filhos. Esse convite. O professora Débora entrou agorinha, a gente estava respondendo a pergunta da senhora. Ela saiu, que pena.
Mas acho que ela pegou uma parte ainda, deu para ela pegar. Ah, que bom. Mais Vamos alguma lá. pergunta? Tem várias perguntas ainda. Meu Deus, vamos lá. Da outra live ainda, deu sucesso aqui essa live. Todo mundo Opa, perguntando. que bom. Vamos lá, então. A Patrícia que perguntou também fez uma pergunta anteriormente, e ela falou o seguinte: quem é favorecido com o branqueamento do cânone? A resposta imediata seria os brancos. Mas eu acho que não é assim. Não é tão simples assim. Porque os negros, ou de modo geral, os marginalizados, eles reproduzem esse modelo, esse cânone. Então, de algum modo, uma parte deles se beneficia. Pelo menos em alguma medida. Mas isso, de algum modo, também só reafirma e ratifica essa posição de apagamento que eles vivem. Que passa, sim, por uma questão de representação, mas também passa por uma questão de autoestima, de dignidade, de referência ao próximo. Eu volto nessa tecla que é muito... Por exemplo, eu falei da questão da filosofia, que não tem muitas representatividades femininas, não tem representatividade feminina na coleção Os Pensadores. Gente, se a gente não tem um modelo que seja para representação, a gente não consegue nem questionar, porque a gente nem sabe que existe. A gente nem sabe que existe. Tem uma história engraçada do Nelson Mandela. Nelson Mandela, né? Primeira vez que ele entrou num avião que tinha um piloto negro, ele ficou assustado. Porque ele nunca tinha visto isso. Então, cara, será que ele consegue? Pensando assim, parece ridículo, mas se você nunca viu, e aí eu critiquei, mas agora eu estou elogiando essa questão da representação, você não consegue nem dar o primeiro passo, porque para você não existe. Então, eu acho essa lógica branca, o Derrida tem essa expressão bonita, que é essa mitologia branca, que é o que ele chama, que para ele a metafísica é uma mitologia branca. Por quê? Porque é isso que sustenta a mitologia como uma narrativa fundadora. E para ele, a narrativa fundadora do Ocidente não é o Ocidente excluído, é o Ocidente branco, é o Ocidente hétero, é o Ocidente masculino. É a metafísica, porque ela vai hierarquizar para conquistar. Ela vai hierarquizar para botar uma lista dos bons e uma lista dos ruins. E engrandecer os bons, não basta só se dividir, não basta só dizer que um é bom e outro é ruim. É extremar, botar os extremos. É bom, naturalmente bom. Isso é uma questão também que eu não coloquei. Da universalmente bom. É neutro, porque eu dei um argumento lógico, então eu não sou eu que estou falando, é a lógica. Então, é naturalmente bom, é neutro, é bom, e isso te dá uma sensação de seriedade, né? Não, é sério, porque não sei o que estou falando, né? Sempre foi assim, vale para todos, e não vale para todos porcaria nenhuma, vale para ele, só que a lógica dele, essa lógica de embranquecimento, ela torna tudo mais branco. É a questão do Machado. O Machado, ele que era um grande cano, né? Até hoje, né? O grande escritor brasileiro, ele é representado branco. Por quê? Porque, óbvio, ele é o maior de todos, ele representa a classe dominante, a tradição, logo ele tem que ser branco. Aí só recentemente que isso começou a ser mais questionado. Claro que isso não vem de agora, mas o movimento negro tomou isso como uma pauta forte, porque o maior escritor brasileiro, ou pro cânone pelo menos, é branco. É preto, é negro, ele se aproxima da gente, tem uma identificação ali, ele não é branco,
Qual é a ideia de você pegar o maior de todos e botar ele branco? Por quê? Porque o maior tem que ser branco, para essa lógica branca. Porque tudo tem que ser branco. Porque tudo tem que ser racional. Tudo tem que entrar nessa lógica metafísica. Mas nem tudo funciona assim. Nem tudo precisa. Esse é o pulo do gato. Nem tudo precisa funcionar assim. Pode funcionar assim. Em alguma medida. Mas não precisa necessariamente. Isso não é qualidade sine qua non, sem a qual não. Não, isso foi inventado. Isso não é natural, isso foi naturalizado. É um processo de convencimento de que sempre foi assim. Seja porque é lógico, seja porque é universal, ou a princípio universal. Não, isso é uma invenção. Espero ter respondido a sua pergunta, Patrícia. Vamos lá, então. Mais pergunta. O Firmino perguntou assim: André, você poderia falar como o Guimarães Rosa entraria nesse jogo? Bom, que jogo exatamente? O jogo do cânone, o jogo da crítica ao cânone. Tem muitos jogos aí Provavelmente envolvidos. deve ser do cânone, né? Eu né? acredito. O Guimarães Rosa, ele, acho que, sem sombra de dúvida, ele estaria dentro do cânone. Ele é ensinado nas universidades, ele é benquisto, ele é um autor homem, branco, ele tem a imagem do cânone, né? Mas, ao mesmo tempo, o trabalho dele linguístico é uma forte crítica a essa estrutura tradicional de se escrever. Alguém lá atrás falou desse. Mas a crítica à literatura e a crítica linguística, as duas não estão separadas. Né? O trabalho dele versa, né, nessas fronteiras. Então, o trabalho linguístico ali é claro. Mas não só isso, de dar uma voz a um sertanejo, que não é o sertanejo. É óbvio que se você for lá no sertanejo, ele não vai falar dessa forma, que está ali na obra, mas, de algum modo, ele traz isso para a discussão. Né? Eu acho que eu não sei, se o Guimarães Rosa seria o modelo da crítica ao modelo. Também não diria nesses termos. Eu acho que hoje um movimento de dar voz mesmo a marginalidade é ruim, perdão. Mas a literaturas mais excluídas, né? Literatura feminista, literatura que se afina com as discussões LGBTQI, elas talvez, as literaturas das comunidades mais letradas até, ou que tem um letramento, uma língua muito própria, isso tudo faz um trabalho muito interessante, é um trabalho que tem muito menos repercussão do que um Guimarães Rosa. E isso tem a sua validade. Então, eu não sei se ele seria o modelo da crítica ao modelo, mas certamente o trabalho dele, estando dentro do cânone, é muito importante para começar a perceber que não precisa ser assim. Né? A linguagem ela pode se portar de diversas maneiras. É porque a gente está acostumado com sujeito, verbo e complemento. Tá, e o Guimarães Rosa para provar que isso não existe, que isso pode ser reinventado e recriado. Eu acho que ele, para resumir tudo isso que eu falei, a escrita rosiana é um convite à crítica ao Kant, como poucas. Ela convida essa crítica. Vamos lá, então. Mais perguntas. Tem muita pergunta. O Diogo Santos perguntou assim. Não se apresentou. Na verdade, né? Ele pediu, na verdade, falou assim: gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a nossa formação em letras e a relação da instituição com o cânone e as narrativas marginalizadas. Isso, legal. Deixa eu tirar agora eu vou tirar até a dúvida. Diogo, ele não se apresentou, é professor da UERJ e se formou em letras pela FRJ também, antes de mim, mas é um grande professor, um grande modelo, né?
É, Você repete rapidamente só a pergunta? Repito, sim, pode Rapidamente. deixar. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a nossa formação em letras e a relação da instituição com o cânone e as narrativas marginalizadas. Tá. Eu vou começar então com uma história. Um professor, eu sou formado em alemão, então eu estava fazendo a disciplina de formação da cultura alemã, se eu não me engano. Ele diz o seguinte: se você sai da faculdade de letras sem ter lido Divina Comédia, sem ter lido Fausto, sem ter lido um outro, assim, sei lá, Don Quixote, você não fez letras. O que isso quer dizer? Quer dizer que você está fazendo letras para aprender esses clássicos. Porque nessa opinião dele, fazer letras é aprender os clássicos. Aprender os clássicos, aprender o modelo colocado pelos clássicos, e a partir dessa aprendizagem você aplicar, criticar quem está fora e fundamentalmente reproduzir. Eu acho que a Faculdade de Letras, e agora especificamente da FRJ, ela tinha uma estrutura muito tradicional. Mas também, ao mesmo tempo que eu tenho visto, isso vai sendo mudado. Algumas pessoas vão se aposentando, outras vão surgindo, e a mentalidade é outra. Né? E eu acho que isso vale para todos os cursos e tal. A gente não muda uma mentalidade assim do dia para a noite. Pode ser, dar uma guerra aí, fim do mundo, pandemia, por exemplo, força a gente. Pandemia, por exemplo. Mas no geral, o tempo dessas mudanças é muito mais devagar. Principalmente na academia, que puxa para baixo mesmo, e ela quer ficar, e o tempo de mudança dela é muito, muito devagar. Isso é muito criticado para alguns. Eu não acho que isso em si é um problema. Eu acho que especificamente a gente é muito travado. O problema não era ser um pouquinho travado, é que a gente é muito travado, porque não só a gente reproduz esse modelo, como a gente reproduz o modelo que foi colocado para a gente da colonização. Então, é uma faculdade, é uma universidade colonizadora, fundamentalmente. Os modelos são europeus, são norte-americanos, e a gente não tem nem a pachorra de olhar para o nosso lado, olhar os nossos irmãos, olhar as pessoas que estão sendo caladas e emudecidas, e continuamos reproduzindo esses modelos. Tá. E essas literaturas marginalizadas, o que acontece com elas? Bom, primeiro, elas não entram com muita dificuldade na faculdade. Acaba que a gente precisa sair da faculdade para aprender literatura. Claro, eu estou fazendo uma brincadeira, porque aprender literatura é tudo. Mas para a gente acaba que para a gente criticar o cânone mesmo, não dá só você criticar de dentro, entre aspas. Né? Você precisa ter referências fora. Você precisa saber que existe uma literatura que não é Fausto, que não é Divina Comédia, que são boas literaturas, mas você precisa saber que existem outras coisas. Primeiro, você sabe que existe. E como é que você sabe que existe se a universidade não te ensina? Põe a cara no mundo. Põe a cara no mundo. O intelectual que não senta na mesa do bar está condenado a ser um intelectual. Entende? Se você não põe a cara no mundo, você só vai ser um reprodutor de um mundo que te delegaram. E o pior disso tudo é que o mundo no qual você está inserido é quase que um mundo de mentira, porque não é esse mundo que você mexe nas coisas, porque você não conhece as narrativas do seu porteiro, você não conhece a narrativa dos seus irmãos mais distantes, dos seus outros estados. Então, primeiro você tem que conhecer, você tem que meter a cara no mundo. Isso existe. Legal, tá bom, isso existe. E agora? Agora você começa a questionar o cânone que você entende. Começa a perceber os preconceitos que... Porque às vezes você diz que isso não é bom. Por que isso não é bom? O que você tem como modelo do que é bom? Se pergunta o que é bom para você dizer o que não é bom para você. E aí, se por acaso tudo que é bom para você são autores que falam de outras línguas,
ou os que falam na sua língua, falam a sua língua, mas se remetem a línguas que não são a sua. Isso não é um problema mas, em si, mas é algo a se perguntar. Estranho isso, né? De onde veio isso? Quem ganha com isso? Então começa a se questionar isso, porque a sua própria visão do que é bom ou ruim já vai dar uma mexida. E aquele samba, aquele rap, aquele funk que você tão rapidamente criticou como ruim, começa a... mas será que aquilo ali não é uma expressão daquela realidade? Uma expressão até bem criativa, bem original? E aí, a partir disso, você vai montando todo um apanhado crítico, teórico. Você não precisa concordar, você não precisa gostar. Você pode não gostar, né? Mas que não goste, digamos assim, não tão inocentemente. Não porque alguém disse que você não pode gostar. Porque música clássica é bom. Conhecendo, né? E forró é uma porcaria. Entendeu? É óbvio que para quem vende CD de música clássica, é muito bom. E onde estão as grandes referências da música clássica? Não estão aqui. Né? Quando um Harold Bloom faz uma lista de cânones, onde a maioria é branco, homem, né? Norte-americano e europeu, aí você vai... Aí, se você encara aquilo ali como verdade absoluta, você se pergunta, onde vai ser mais interessante eu estudar? Em Sorbonne? Em Cambridge? Ou na FRJ? Ou no IFTO? E eu não estou dizendo que a gente não tenha problemas, eu não estou dizendo que é a mesma coisa, entendeu? Tem a questão de investimento, a gente precisa ser autocrítico, a gente precisa entender que a gente tem muito que aprender, mas a gente também precisa entender que existe muitos interesses por trás de que a gente se diminua mesmo para valorizar outras coisas. Eu espero que eu tenha respondido, Diogo. Um abraço. Manda um abraço para a Giovana também. Muito bom. Ele falou alguma coisa, meu grande amigo, na pergunta, anteriormente da pergunta, mas é porque foi na última live ainda, aí a gente não anotou essa parte. Vamos lá, temos mais perguntas. Nossa! A próxima pergunta é do Jonatas. Ele Oi, João. perguntou o seguinte: queria saber se o cânone literário ocidental ainda influencia a nossa cultura ao ponto de ter que ser desconstruído. Não, acho claro que influencia, mas a cultura é um termo muito, muito amplo, né? É óbvio, aí você pensa assim, o que o cara da esquina ali, faz o cachorro quente na esquina, o que Guimarães Rosa, o que Machado de Assis vai influenciar na vida dele? A princípio você pensa, nada. Então, para que eu vou questionar um cânone que não influencia em nada? Bom, essas influências são mais sutis do que a gente imagina, né? A princípio a gente pensa, Neymar influencia mais ele do que Machado de Assis. Sim, eu acho que sim, de fato, tá? Eu acho de fato que sim. Isso não quer dizer que a gente não deva questionar, tá? Até porque existe toda uma elite intelectual que se baseia, que talvez esteja mais influenciada por um Machado do que por um Neymar. Eu, por exemplo, não sigo o Neymar no Twitter, mas sigo o Augusto de Campos no Instagram, que é Augusto de Campos é irmão do Haroldo e tal, nesse movimento concretista. Então, eu me influencio muito mais por um Haroldo, um Augusto de Campos do que pelo Neymar. Mas e eu também me coloco dentro de uma certa elite intelectual. A gente, todos nós universitários aqui, a gente sabe que está numa parcela ínfima do Brasil. Então, estamos numa elite, né? Então, a gente, mais do que afetar diretamente a vida desse brasileiro que faz o sanduíche na esquina, a gente está se autocriticando e criticando os modelos que são os modelos dominantes dentro da elite. Mas a elite é tão intelectualizada assim, será que você não está enaltecendo demais? A elite também gosta do Neymar e da Anitta. Sim, com certeza, também gosta, né? A elite também não é uma coisa só, ela tem possibilidade. A academia, por exemplo,
a elite intelectual, ela é a que mais vai ser afetada. Mas essa elite intelectual produz também um conhecimento, seja um conhecimento jornalístico, seja um conhecimento midiático, que vai chegar numa uma cadência de discussões e passa até pelas fake news, porque a fake news ela só acontece porque ela, digamos assim, falsifica alguma coisa, então precisa ter algo para ser falsificado, é toda uma cadeia. E a gente precisa entender isso como um todo. A gente critica um cânone porque a gente sabe que a universidade ela está repleta daquilo. Aí quando a gente começa, a gente tem que começar por algum lugar. A gente pode começar por lá. Mas essa crítica tem que sair da universidade. Não pode ficar dentro. Aí ela começa a sair da universidade. Uma hora pode acontecer. E é claro que uma inserção, um trabalho diretamente com essas outras pessoas que estão fora da universidade, também é relevante. É relevante. Né? Mas talvez nesse ponto de criticar o cânone seja mais autocrítica mesmo, fazendo uma autocrítica nossa, de uma universidade que parece que é só para ela mesma, né? E não sai, e tem que sair, mas tem que ficar em si mesmo. É importante, mas é importante também sair. Eu não falei muito de desconstrução, mas eu acho que foi respondido. Senão, você pode me perguntar de novo, tá? Próxima pergunta. Vamos lá, então. Foi da Thalia, que estava aqui com a gente agorinha. E ela perguntou o seguinte, então. Dentro do processo de apagamento de obras literárias, há uma descredibilização do autor ou da obra, ou a obra e o autor são simplesmente ignorados? Isso tem diversas vertentes, né? Tem diversas possibilidades de acordo com a crítica. Né? Tem críticas que não vão ignorar quem está fazendo, quem está produzindo, e tem críticas que vão olhar isso. Né? Eu vou pegar minha colinha aqui, porque eu acho que isso é relevante. Então, o Harold Bloom, que eu tanto comentei aqui, algumas colocações do próprio texto dele. Eu vou ler aqui. O movimento de dentro da tradição não pode ser ideológico, nem colocar-se a serviço de quaisquer objetivos sociais, por mais moralmente admiráveis que sejam. A gente só entra no cânone pela força poética, que se constitui basicamente de um amálgama. Domínio de linguagem figurativa, ou seja, o que ele está colocando aqui é um foco no texto por ele mesmo. Não existe autor, só existe o texto. Não importa se o autor é negro, se não é. Tá. Isso gera todo um apanhado crítico, uma hermenêutica do texto, de esmiuçar. Isso tem seu valor. Tá? Mas, ao mesmo tempo, ele vai criticar quem faz o contrário dele. Por exemplo, Foucault, entre outros, como ressentidos, como meros historiadores, porque não vão estar interessados apenas no texto. Já outros autores não, vão dizer, não, o texto existe um apanhado estético, mas o fato de você considerar determinadas coisas esteticamente interessantes, isso não vem única e exclusivamente do texto, mas em si todo o aparato social ao redor do texto. E isso precisa ser considerado. Isso gera valor. Né? São, digamos assim, conflitos de mérito em relação à obra. Né? Onde um está mais focado em valores objetivos, digamos assim, né? O material literário, a quantidade de imagens literárias, como ele lida com as formas e tal, e outro em valores subjetivos, sociais, históricos. Quem está certo? Quem está errado? Na minha palestra, se eu não dissesse que eu concordo muito mais com o pessoal dos valores subjetivos, eu estaria sendo, no mínimo, hipócrita. Mas eu não estou dizendo que os valores objetivos, formais, não têm o seu valor. Tem seu valor?
Sim. Mas é importante a gente entender que esses valores não estão soltos no ar. Não existe pessoas soltas no ar. Não existem obras no ar. Existem obras inseridas num contexto histórico, obras que podem ser valorizadas porque há certos interesses ao redor. Isso não é, muitas vezes, pensado friamente. Vamos valorizar esse autor. Não. Simplesmente acontece. Né? Determinadas obras que, por exemplo, no romantismo, né, a gente vê muito isso, obras que traduzem os valores burgueses. Isso não acontece assim, não estou dizendo nem que não aconteça, o cara, vou escrever por causa disso. Mas simplesmente ele percebe assim, cara, cansei de falar de princesa. Eu quero falar de burguês, eu quero falar de comerciante, eu quero falar da prostituta. E o sistema adota isso, o sistema gosta, o sistema vende livro. Eu não comentei muito isso, mas essa parte da publicação, edição, isso é extremamente fundamental para o cânone. O cânone, ele precisa ter a sua base material, ele precisa ser vendido, ele precisa ser publicado, ele precisa circular. Isso gera capital, gera dinheiro. Então, assim... E aí, por exemplo, você vê muitas críticas de hoje a pessoa entra num movimento desses de minoria para vender, porque ele tem saída. Com certeza. Não são coisas indissociadas. Existe um critério mercadológico e existem as discussões importantes ao redor disso. Né? Então, não é nem para desconsiderar esses valores objetivos, nem achar que eles, inocentemente, que só existem eles. Por que não? Existem valores até financeiros ao redor. Né? Sim. Espero ter respondido. Acredito que sim. Então, vamos lá. A próxima é da Patrícia. Opa. E aí ela pergunta o seguinte: o que é preciso para desconstruir o cânone? Desconstruir a nós mesmos. Desconstruir as instituições que constroem o cânone na nossa mentalidade. Para ser bem cru e simples e direto. Embora não sejam coisas simples e diretas de se fazer. Mas a partir do momento que as estruturas que suportam isso não são questionadas, eu comentei isso já, se a gente só troca um pelo outro, vai se permanecer. 6 por meia dúzia. A gente precisa criticar as instituições que sustentam isso. Falei pouco de descolonização, mas o princípio, a ideia de descolonização é um pouco, a gente não criou, a gente precisa sair dessa mentalidade colonizadora e nos criarmos, e nos desconstruirmos enquanto nação colonizada para uma nação, para um pensamento criativo, um pensamento mais originário e um pensamento desconstruído. Destruído em alguma medida, construído em outra medida. Desconstruído. Excelente. A gente não tem mais perguntas, as perguntas acabaram. Agora acabaram. Depois de uma tonelada de perguntas. Então... Mas eu queria saber, então, a Patrícia agora veio com mais uma pergunta. Vamos lá. Falou o seguinte: quais as problemáticas em torno do cânone que devemos pousar um olhar reflexivo? Eu acho que eu mencionei isso em diversos momentos, só que não de forma tão clara. Eu vou tentar botar um pouco mais claro aqui. É uma certa desconfiança. Né? Quando tem um olhar um pouco treinado, chama assim, mas talvez essa palavra não seja muito boa. Mas é uma certa desconfiança. Mas é uma desconfiança que você vai treinar. Tipo, se você come pequi, mas nada que você lê tem pequi. Nada que você vê na TV tem pequi. Aí você tem que se perguntar, gente, por que eu vejo isso todo dia no meu dia a dia, mas nas manifestações culturais eu não vejo? Pode ser que não seja interessante, pode ser que ninguém nunca tenha feito, mas há uma certa desconfiança. Tem alguns lugares que tem algumas coisas que são fáceis. Todo autor
só tem homem. Você já vai. Necessariamente pode... porque nenhuma mulher nunca escreveu. Mas o olhar desconfiado já vai chegar, pô, isso tá estranho. Realmente não tem nenhuma mulher, não tem mulher filósofa. Não existe filósofo brasileiro. Não existe grande escritora brasileira. É porque a escritora brasileira é até mais fácil, mas a quantidade é tão pequena que você... Pô, tem tanta mulher. Eu gosto de escrever, por exemplo. Sei lá, você é mulher, né? Eu gosto de escrever. Você já começa a questionar isso. Outros não são lugares tão comuns. Vai exigir um pouco mais da gente. Mas é fundamentalmente uma certa desconfiança. É uma desconfiança interessada, né? A fim de problematizar. Entendeu? Não é só desconfiar por desconfiar, mas é perceber que não, parece que não está descompassando, entendeu? Não encaixa, sabe? A gente nem percebe, porque a gente nem se pergunta, sabe? Pô, por que não tem referências? Por que só veio de boneco branco? Sei lá. A gente não se pergunta, mas não dava para fazer boneco de outras cores? Não dava para ter desenhos diferentes, assim? Eu digo desenho porque veio agora na minha cabeça esses programas para criança pequena, né? Tem muitos, e alguns são bem interessantes, mas eu fico olhando assim, às vezes dublados, fico pensando, pô, o cara tá colando papel aqui com cola de colégio, assim. Várias professoras fazem isso. Simplesmente um cara resolveu fazer isso num estúdio, gravou e está exportando para o mundo inteiro. Pô, não dá para a gente fazer aqui? Então a gente tem que treinar uma certa desconfiança na gente mesmo, uma certa autoestima da gente. Se a gente não tem autoestima, se a gente não desconfia de nada, a gente só vai reproduzir. A gente tem que gostar da gente. A gente tem que gostar. Eu tenho que gostar de mim, você tem que gostar de você. A gente tem que gostar de nós dois, porque a gente tem que gostar de nossos irmãos. E a gente não precisa desgostar dos outros. Eu só estou dizendo porque está perto. A padaria está perto e o Louvre está longe. Mas o Louvre não é legal? É legal, mas a padaria também é legal. E ela está a 2 palmos da minha. Está ali na esquina. É fácil de eu ir. Mas por que só tem referência ao Louvre? Eu digo padaria, mas podia ser outras coisas. É isso. Espero ter respondido, Patrícia. Obrigado. Desculpa, eu esqueci o seu nome. Ana Carolina. Ana Carolina. Thalia, tá bom? Obrigado. Se vocês têm mais alguma pergunta? Uma última aqui. Só, né, para a gente encerrar. Então, ótimo. Uma última dica que seria para nós futuros professores. Então, quero deixar a pergunta, né? Se para a gente, então, o que a gente precisa saber inicialmente para refletir a respeito desse cânone e da sua construção? Ir para o mundo. Precisa buscar referências, outras. Primeiro tem que conhecer, para depois criticar, sabe? Você tem um aluno e provavelmente não é regra, mas provavelmente você vai ser mais velha que eles. Então, os seus modelos vão ser outros. Se aproxime dos modelos deles. Conheça um pouco as fontes deles. Então eles gostam disso. Ok. Então você já tem uma referência diferente que você não tinha. Essa referência, esses outros modelos, pô, você gosta, não gosta? O que dá para você criticar? Eles só gostam dos mesmos autores de sempre. Não, eles gostam de coisas diferentes. Eles gostam de K-pop, não sei, mas os modelos são outros. Mas o que você conhece de cultura coreana? Não sei. Entendeu? Às vezes nada, às vezes muito pouco. Se aproxime. Há outras literaturas, há outras formas de ver o mundo. Conheça, depois critique e depois desconstrua. Né? Mistura, dialogue. Essa desconstrução vai ser um diálogo com o que você já tem, com essa novidade e com o seu próprio público. É um certo sincretismo. Né? É uma mistura, mas que sai alguma coisa dali de um diálogo e de um silenciamento. E é isso. Ter compreensão consigo mesmo, autoestima consigo mesmo,
autocrítica consigo mesmo e com o próximo. Então, é isso. Muito bom, professor, muito bom. Muito obrigada por aceitar o Eu nosso convite. agradeço. Mais uma vez agradecemos. Pedimos desculpa mais uma vez pelos tantos transtornos. Não, que isso. Mas muito obrigada. Muita gente falando aqui que foi ótima live, ótima explanação, Obrigado. excelente Obrigado. live. Parabenizando. E para quem perguntou aqui, a live ficará salva sim, vai ficar no nosso IGTV. E na próxima semana a gente tem live de novo, então, na quinta-feira, não é às 19 horas na semana que vem, vai mudar o nosso horário de sempre, mas será na quinta-feira também às 10h30 da manhã. Já alterar um pouquinho o horário por conta da nossa colaboradora. E aí, então, o nosso tema vai ser a escrita em tempos de crise e nós vamos falar um pouquinho disso com a Tassiana Collet. Tá. Posso, última, só para me despedir aqui? Pode falar. Tá. Então, eu queria muito agradecer o convite, acho que foi bem legal, acho que vocês são muito profissionais e os contratempos existem. Os materiais podem não ser os melhores, mas a boa vontade e essa iniciativa é muito importante. Então, primeiramente, eu queria agradecer ao Calintras, a você, a Thalia ou Thalita? Perdão. Thalia. Tá, a Priscila, que foi muito solícita, muito legal comigo. Tá? Agradecer ao público, minha família que está aqui, meus amigos, as pessoas queridas que estão próximas, mas distantes nesse período de pandemia. E eu gostaria também de pedir, nesse período de pandemia, isso, que a gente tentasse valorizar essas lives, o pessoal que está tentando, e exercer essa compreensão com o próximo e consigo mesmo, porque senão a gente não vai conseguir sair disso, não. Tá bom? Então, muito obrigado, boa noite. Muito Priscila, obrigada. falei da Priscila, tá aqui, interrogação, mas eu falei de você, Priscila, tá bom? A Patrícia Banquera. Falou o nome errado, é Patrícia. Patrícia! Não, mas você me induziu ao erro. Eu falei Priscila, mas era Patrícia. Você sabe o que é Patrícia? Eu falei várias vezes Patrícia. Aí agora eu falei Priscila, a culpa é você. Não tem Priscila nenhuma. Tá bom? Então, um beijo, boa noite para vocês. Tá bom? E Muito até obrigada. a próxima vez. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Até mais.